Olá, irmãos e irmãs, tudo bem? Que saudades de todos vocês. Vamos aos avisos? Você que é membro da nossa igreja e que pode contribuir nesse momento com dízimos e ofertas, a gente vai disponibilizar a conta da igreja para que você faça uma transferência ou um depósito bancário. É com essa contribuição que a igreja faz os trabalhos dela e pode continuar ajudando a quem precisa. Papai, mamãe, crianças, novidade boa! Agora o Arena Kids é em casa, para você poder assistir e aprender em família. Você pode acessar através do YouTube, no canal da igreja, ou através das redes sociais do próprio Arena Kids. A IPI do Brasil lançou a campanha Juntos Todos em Missão. Essa campanha é para ajudar pastores, igrejas e missionários que estão passando nesse momento por alguma dificuldade. Você pode escolher alguns dos valores que estão citados aqui ao lado para fazer a sua doação. A conta para ser depositada também está destacada. A sua ajuda é de grande importância. Bom dia, irmãos, graça e a paz. Vamos fazer uma oração, feche seus olhos. Jesus, muito obrigado, Pai, por este dia que o Senhor fez. Muito obrigado, Jesus, pela vida, pelo ar que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, por estarmos mais uma vez, Pai, ter esse privilégio de estar na Tua presença. Muito obrigado, Jesus. Cuida, Pai, deste momento, cuida, Jesus, das nossas vidas, Pai, como o Senhor tem cuidado, Pai. Toda a honra e toda a glória a Ti, Jesus. Que esse dia não seja só mais um dia, Pai, mas que sejamos impactados pela Sua presença, Pai. Amém. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Seu nome grande. O véu que separava já não separa mais. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz.
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos licença mais uma vez para entrarmos na tua casa, para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor. Eu quero ler com você a palavra que se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 119. Nós vamos ler a partir do verso de número 97. Você pode abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia. Salmo de número 119. Nós vamos ler a partir do verso de número 97 até o verso de número 105. Livro dos Salmos, Salmo de número 119, a partir do verso de número 97. Diz assim: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor, porque através da palavra, através das sagradas escrituras, Ele nos traz entendimento, nos direciona, nos capacita, e ela é quem nos dirige dia a dia. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, obrigado por este dia. Obrigado pelas tuas misericórdias, Senhor, que se renovam nesta manhã. Nos colocamos, ó Pai, diante de Ti nesta hora, para que através das canções, através da Tua palavra, o Senhor ministre e fale aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos limpe nesta hora de toda e qualquer preocupação, para que a Tua palavra, Senhor, encontre espaço nos nossos corações. Pedimos a Tua bênção, ó Pai, a Tua proteção, a Tua unção sobre cada vida, cada irmão, cada irmã, reunidos, Senhor, como igreja em cada casa nesta hora. Que o Senhor continue a abençoá-los, a sustentá-los, ó Deus. Que o Senhor continue, ó Pai, a mover a Tua igreja, ó Senhor, em direção à Tua soberana vontade, ó Deus, que nesses tempos difíceis, ó Deus, nós estejamos mais sensíveis à Tua voz, aquilo que o Senhor quer que façamos, ó Deus, como Tua igreja, como Teu povo, que sejamos mais sensíveis, ó Deus, para cuidarmos uns dos outros e olharmos para aqueles que têm passado dificuldade, aqueles que necessitam, Senhor, do nosso abraço, mesmo que ainda de forma distante, ó Deus, possamos ser um elo de paz, de sustentação na vida um do outro, ó Deus. Pedimos a Tua bênção sobre aquelas famílias, Senhor, que estão enlutadas, que perderam entes queridos, ó Deus. Pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Deus, traga consolo, traga o Teu fortalecimento, ó Deus, sobre aqueles que perderam entes queridos, seja por esta doença, ó Deus, ou por qualquer outro motivo, que o Senhor coloque Tua mão santa, que consola, que traz paz, que excede todo entendimento, ó Deus, na vida destas famílias, ó Pai. Pedimos a Tua bênção também, a Tua proteção, a Tua unção sobre a vida dos profissionais da saúde, que estão trabalhando, ó Deus, na linha de frente, os médicos, enfermeiros, pessoal da limpeza, motoristas de ambulância, todos aqueles, ó Pai, que têm enfrentado de frente, ó Deus, essa doença, que o Senhor os proteja em nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, por aqueles que têm trabalhado incessantemente pela busca de uma cura, ó Deus. Temos acompanhado que vacinas estão sendo testadas, ó Deus, e nós pedimos que o Senhor derrame conhecimento, ó Deus, discernimento, ó Deus, e direção do Teu Santo Espírito àqueles que têm trabalhado nesta cura, ó Pai. Pedimos, Senhor, mais uma vez, que o Senhor fale aos nossos corações. Pedimos que o Senhor, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, quebrante o nosso coração nesta hora. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, perdoa-nos porque muitas vezes somos omissos, somos, ó Pai, negligentes, ó Deus, a ouvir a Tua voz. Pedimos, ó Deus, que o Senhor quebrante o nosso coração, as nossas vidas, para que recebamos, ó Pai, o entendimento que vem dos céus, ó Pai, para continuarmos
a fazer aquilo que o Senhor quer que façamos como igreja, que o Senhor continue a nos direcionar, Senhor, a provisionar todas as coisas. Pedimos por aqueles, ó Pai, que têm passado dificuldade nesses dias, que perderam seus empregos, que tiveram seus salários reduzidos, que o Senhor, ó Pai, use as nossas vidas para que sejamos sensíveis a ouvir e a ver, ó Deus, e para que sejamos mais uma vez, Pai, como disse, sejamos elo de sustentação na vida uns dos outros. Abençoe os teus filhos, ó Pai, que têm voltado ao trabalho, saído de casa, os proteja, ó Deus, em nome de Jesus. Aqueles que ainda estão em casa, que o Senhor também, ó Pai, esteja derramando a tua paz, a tua direção sobre os filhos, ó Pai, que têm estudado em casa, que o Senhor esteja abençoando eles, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado ainda por tudo que o Senhor fará. Recebe a nossa oração, ó Pai, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar para sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento ao buscar-te. Hosana nas alturas.
Hosana. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Pai, estamos muito gratos, Senhor, de termos a honra, Senhor, de te louvarmos, Pai. Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor tem estado conosco, Pai. O Senhor tem cuidado de cada um de nós aqui, Pai. E eu venho pedir, Jesus, que o Senhor continue cuidando de cada um, Pai, que está assistindo, Senhor, daqueles também que não estão. Que o Senhor possa continuar cuidando, Senhor, dando saúde a cada um de nós, Pai. Eu te agradeço, Senhor, receba o nosso louvor, Pai. E eu venho te pedir em especial pela vida do Rafa, Pai, que vai trazer a palavra. Peço que o Senhor esteja com ele, Pai, que o Senhor esteja abençoando e usando ele, Pai, para falar com cada um de nós, Pai. Esse é o pedido que eu te faço, Senhor. Abra os nossos corações, Pai, para ouvir, Pai. Esse é o pedido que eu te faço, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meninos e meninas, por louvar aqui com a gente. Extremamente perceptível a presença de Deus nesta hora. Acredito que aí onde você está, na tua casa, você também pode sentir palpável a presença de Deus, né, neste momento de louvor e adoração. Certamente estamos com saudades, como a Diva escreveu ali nos comentários, com saudade de cantar, né, com todo mundo aqui, mas certamente esse dia chegará, Diva, em nome de Jesus, e estaremos juntos. Mas enquanto estamos distantes, mas não separados, como aprendemos quarta-feira, nós continuamos sustentados pela graça, né, e caminhando com fé em nome de Jesus. Amém? Antes de nós meditarmos na palavra do Senhor, eu tenho um aviso rápido para os irmãos. Nós costumeiramente fazemos aqui, né, nas nossas, enquanto estávamos presencialmente reunidos, nós temos aí o Ministério de Missões, que normalmente faz aí o seu bazar missionário, né, e pede para os irmãos, para as irmãs, doações de materiais. Se você faz um artesanato, se você tem algo em casa que você possa doar, nós estamos já arrecadando material, porque nós vamos ter aí o Bazar Missionário online, isso mesmo. Você vai poder ajudar os missionários, ajudar este ministério, para que a gente abençoe os missionários, ao qual a nossa igreja tem parceria. Você vai poder contribuir, não só doando os materiais que estão aparecendo aí, os artesanatos, utensílios, né, domésticos que você tem aí, que ainda estejam em bom estado, que pode ser vendido, Tupperware, né, algum utensílio doméstico que você pode doar, né, bijuterias talvez que você tenha, que você não use mais, que também possa ser revertido aí para venda para os missionários. Então nós queremos primeiramente, neste primeiro momento, arrecadar os materiais para a gente poder montar aí o Bazar Missionário online. Tem o telefone aí da Célia, né, nossa irmã, Célia Alcoba. Você pode estar entrando em contato com ela, mandando uma mensagem no WhatsApp ou ligando para ela no telefone que aparece aí no 993180950, para você estar doando o seu material. Se você não puder levar até a Célia ou trazer aqui na igreja, avise a Célia para que ela nos informe e a gente vai buscar na sua casa o material sem problema nenhum. Nós buscaremos e logo mais, quando a gente tiver já aí uma quantidade legal de materiais, nós vamos divulgar aí as fotos e os códigos para que você possa comprar o seu material e abençoar assim este ministério, o Ministério de Missões, para que a gente possa continuar abençoando os missionários que a nossa igreja tem parceria, para que eles continuem sendo sustentados, não só financeiramente, mas sustentados em oração. Você também pode acompanhar lá na nossa página do Facebook da igreja. Nós estamos compartilhando os motivos de oração dos nossos missionários, da missionária Damares, a Bugra, que tem aí necessitado das nossas orações, e todos os outros missionários. Periodicamente nós vamos compartilhar ali o que eles têm feito e os motivos de oração, para que a gente também os sustente, né, sustente
eles em oração nesta missão tão importante, né, que eles têm desempenhado, cada um ali onde Deus os colocou, tá bom? Então ore, participe, colabore para que a gente possa continuar sendo bênção e elos de sustentação na vida dos missionários. Quero ler com os irmãos uma palavra que se encontra no livro de Josué, um texto bem conhecido de todos nós. Livro de Josué, capítulo 1. Primeiro capítulo do livro de Josué. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 7, versos 7, 8 e 9. Um texto bem conhecido de todos nós. Um texto que particularmente me acompanha aí desde o meu chamado. Um texto conhecido e que nos motiva, né, nos traz esperança e renovação. Josué, livro de Josué, capítulo 1, a partir do verso de número 7. Diz assim: Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, está contigo, está com você, por onde quer que você andar. Palavras do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós iniciamos semana passada uma série de mensagens denominada Espiritualidade Offline. Nós estamos nesses dias certamente todos conectados, né? Aqueles que não tinham tanta familiaridade assim com a era digital, foram surpreendidos aí a terem que aprender a mexer no celular, a acompanhar aí essa movimentação digital que nós tivemos nesses dias. Mas nós estamos aprendendo nesses dias que nós precisamos nutrir nas nossas vidas uma espiritualidade offline. Desconectada da visibilidade, desconectada daquilo que se mostra, mas conectada com Deus, que é o nosso único e suficiente Salvador, conectada com o nosso Pai, conectado com Jesus e que através do Espírito Santo nutre essa presença em nossas vidas. E como primeira ferramenta dessa espiritualidade offline, semana passada, nós aprendemos juntos que para crescermos espiritualmente, para desenvolvermos uma espiritualidade real e verdadeira nas nossas vidas de uma maneira offline, nós precisamos nutrir uma intimidade com Deus, nosso Pai, através de uma ferramenta muito importante para as nossas vidas, que foi a oração. Vimos semana passada, a oração, que é fundamental para que eu e você, todos nós, sejamos fortalecidos mediante dias e circunstâncias como essas que nós temos vivido, tempos difíceis, como esses e outros que nós viveremos, e para sermos usados pelo Senhor em toda e qualquer circunstância. Então, a primeira ferramenta para a nossa espiritualidade offline, para crescermos com Deus, para não termos uma espiritualidade pautada na visibilidade, como os fariseus faziam, né, e Jesus condenou isso, a gente viu semana passada. A primeira ferramenta é a oração, que nos sustenta, que nos conecta com Deus de uma maneira individual, para que aí sim sejamos instrumento, para que aí sim sejamos usados por Deus e saibamos lidar com toda e qualquer circunstância, porque Deus, através da oração, através do Espírito Santo que intercede por nós, Ele se conecta com as nossas vidas, entende as nossas dores, limpa o nosso coração e usa as nossas vidas. E hoje nós iremos discorrer sobre um tema, sobre uma segunda ferramenta que nos auxilia em muito também para o nosso crescimento espiritual de uma maneira primeiramente offline. Nós iremos discorrer sobre um tema que nos auxilia sobre esse crescimento espiritual de uma forma plena e abundante nas nossas vidas e que também é de extrema importância para a nossa vida, não só comunitária, enquanto comunidade, não só na nossa vida profissional, na nossa vida em sociedade, mas primeiramente e principalmente de maneira individual. Vocês vão perceber, queridos irmãos e irmãs, que no discorrer das nossas meditações nessa série, tudo começa entre eu e Deus. Por isso, espiritualidade offline.
tudo que a gente espera viver lá fora, tudo que a gente espera viver enquanto comunidade, tudo que a gente espera viver em nosso mundo de mudanças, enfim, tudo começa em Deus em nós, Deus em mim. Todo o avivamento, tudo aquilo que a gente espera de mudança nas nossas vidas, começa primeiramente naquilo que eu faço com Deus, naquilo que Deus faz em mim primeiramente, me quebrando, me modelando, restaurando o meu coração. E a primeira ferramenta foi a oração. E hoje nós vamos falar sobre o crescimento espiritual, sobre essa espiritualidade offline através do estudo da palavra, da leitura bíblica, do estudo da palavra de Deus. Todos nós, queridos irmãos e irmãs, nós aprendemos desde cedo que a vida é um grande desafio. Desde criança a gente sempre escuta, e o Joe está aqui, ele vai fazer positivo para mim, a gente sempre escuta os pais dizer, né, Joe, a Márcia está aqui, se você quer ser alguém na vida, Joe, você precisa estudar. Nós crescemos, ouvimos dos nossos pais desde cedo essa mentalidade de que nós, se quisermos ser alguém na vida, se quisermos realmente sermos alguém na vida, nós precisamos estudar. Isso é verdadeiro. Precisamos estudar, o estudo faz parte da nossa vida, do nosso crescimento como pessoas, da nossa intelectualidade enquanto pessoas, para crescermos, aprendermos sobre a vida, sobre o mundo em que vivemos. E queridos irmãos e irmãs, no mundo competitivo que a gente vive no mundo competitivo, no mundo que a gente vive hoje, da competição. Se nós não estudarmos, se nós não nutrirmos a nossa vida com o estudo, não nutrirmos a nossa vida com conhecimentos, nós ficaremos para trás. Certamente existem muitas questões sociais e uma extrema desigualdade que precisa ser discutida para que todos tenham acesso à educação e o mesmo tipo de acesso na educação. E a pandemia, por exemplo, escancarou para nós o quanto ainda existe uma despreocupação, se assim podemos dizer, com uma parcela da sociedade que ainda não tem acesso digno à educação, estudo de qualidade. A gente tem conhecimento, por exemplo, de crianças que não têm acesso à internet para estudarem nesses dias. Mas esse não é o objetivo da nossa meditação de hoje. Nós iremos falar hoje da importância do estudo como disciplina espiritual, para crescimento espiritual. Todas essas coisas nós precisamos estar atentos, precisamos, como povo de Deus, como igreja do Senhor, manifestarmos a justiça do reino de Deus nessa questão, de sermos elo de sustentação na vida uns dos outros, de lutarmos pela igualdade, inclusive na educação, porque a educação, o conhecimento, o estudo faz parte das nossas vidas, mas hoje nós iremos discorrer sobre a importância do estudo como disciplina espiritual, o estudo da palavra de Deus, para crescermos espiritualmente, entendermos a vida, o mundo em que vivemos e sermos direcionados, capacitados e sustentados por aquele que é Senhor soberano sobre as nossas vidas, nosso Deus e Pai. Nós vamos entender que é por meio do estudo, queridos irmãos e irmãs, que é por meio da palavra de Deus que nós podemos alcançar não só a maturidade espiritual, mas também a maturidade para enfrentarmos as dificuldades da vida, para enfrentarmos a desigualdade, para enfrentarmos todas as nossas dificuldades da vida que aparecem. As disciplinas espirituais, queridos irmãos e irmãs, têm como um propósito nos auxiliar a sermos transformados em toda a nossa existência, em tudo o que somos, em tudo o que fazemos. A disciplina espiritual do estudo tem como propósito nos fortalecer em nossa existência, naquilo que somos no mundo, e a maneira como enxergamos e vivemos neste mundo ao qual Deus nos colocou como passageiros. E essas disciplinas, a disciplina espiritual da oração e hoje a disciplina espiritual do estudo, nos ajudam, nos auxiliam a mudar os nossos hábitos, a nos desfazermos de hábitos destrutivos por hábitos que edificam e que geram ainda mais vida, geram ainda mais sentido na nossa existência enquanto pessoas, enquanto cristãos e cristãs. O apóstolo Paulo nos deixa claro que estudar a palavra é um hábito que transforma e renova a nossa mente.
Em sua carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2, Paulo diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus, através da sua palavra, através da sua presença, através das Escrituras, deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que aí possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É através da palavra de Deus, é através das Escrituras que Deus renova, que Deus transforma a nossa mente, transforma a nossa vida, transforma a maneira como enxergamos o outro, transforma a maneira como enxergamos o mundo em que vivemos. E esse tempo tem nos ensinado, queridos irmãos e irmãs, a enxergarmos o outro, a enxergarmos de maneira diferente o lugar, a vida, a família, a casa, a sociedade onde vivemos. E é através da palavra de Deus que nós somos direcionados e capacitados a renovar as nossas mentes, a nossa vida, para vivermos onde nós estamos. O estudo da palavra de Deus é uma ferramenta que nos auxilia no crescimento, na renovação da mente, mas nós precisamos deixar, como Paulo disse, precisamos deixar que Deus, e tão somente Deus, por meio da sua palavra, não ideologias, não livros quaisquer que sejam, transformem a nossa mente, mas a palavra de Deus, através de Deus, daquele que é soberano e Senhor absoluto das nossas vidas, faça isso por meio de nós, e por meio da sua palavra, renove, transforme a nossa mente, aquilo que somos, aquilo que falamos, e pelo meio em que vivemos. Quando nós renovamos a nossa mente com as coisas de Deus, através da sua palavra, das suas escrituras, estudando a sua palavra, nós exercitamos a nossa mente a pensar coisas boas, a desfrutarmos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aprendemos também a desfrutar daquilo que é verdadeiro, daquilo que não mente, daquilo que é imutável, daquilo que é nobre, daquilo que é correto, que é puro, amável e de boa fama e que realmente traz sentido para as nossas vidas. Em Filipenses, Paulo também na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 8, diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Se há alguma coisa boa, se há alguma coisa amável, se há alguma coisa de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, se há algo que realmente edifique a sua vida, isso deve ocupar o pensamento de vocês. E essas virtudes ditas pelo apóstolo Paulo são alimentadas através do estudo da palavra de Deus. A palavra que é boa, agradável, amável, de boa fama, que traz virtude, que traz sentido para nossas vidas e que nos faz louvarmos aquele que é Senhor soberano sobre as nossas vidas, porque ela transforma, renova as nossas mentes, renova e transforma as nossas atitudes com as coisas que evidenciam Deus que servimos. Richard Foster, no seu livro Celebração da Disciplina, vai nos dizer que a disciplina do estudo é o principal instrumento. É o principal instrumento que nos leva a pensar nessas coisas, nas coisas que o apóstolo Paulo disse aos seus irmãos da igreja em Filipos. Coisas que são boas, coisas agradáveis, aquilo que é amável, que evidenciam o Deus que servimos através das nossas vidas. E diante de um tempo tão difícil, queridos irmãos e irmãs, para todos nós, diante de um tempo tão difícil que todos nós temos vivido, são pensamentos assim que nos ajudam, são pensamentos assim que nos auxiliam a enfrentar as dificuldades, a sermos instrumentos de Deus na vida do outro, e se assim nós não fizermos, certamente nos entregaremos aos medos, às angústias, às ansiedades. Por isso a importância de não sermos somente ouvintes da palavra, mas assíduos estudiosos da palavra de Deus, para que sejamos fortalecidos em nossas vidas através da palavra do Senhor, através da presença do Senhor, através das nossas vidas, através da sua palavra nas nossas vidas.
Richard Foster chama a nossa atenção para isso e diz que nós somos presentes em nossos cultos. Hoje, nas nossas celebrações online, assistimos às nossas transmissões, somos dedicados no cumprimento dos nossos deveres religiosos, mas mesmo assim não somos transformados. Queridos irmãos e irmãs, eu não sei você, mas eu muitas vezes, ainda quando adolescente, antes de vir ao seminário, e até hoje às vezes, a gente sente que a gente está na igreja, que a gente faz as coisas para Deus, que a gente faz as coisas, que a gente lê a palavra muitas vezes, que a gente ora, que a gente faz as coisas, mas mesmo assim ainda falta algo. Não somos totalmente transformados. E por que isso muitas vezes ocorre? Por que isso ocorre? Porque nós estamos ocupando a nossa mente com coisas que não edificam. Estamos ocupando a nossa mente, o nosso coração com coisas que não edificam. Hoje estamos privados de estarmos presencialmente nas nossas celebrações. Por isso, mais do que nunca, queridos irmãos e irmãs, a pergunta para nós agora é: o que tem ocupado o seu coração, a sua mente nesses dias? Com o que você tem nutrido a sua mente e o seu coração nesses dias? Várias são as lives, várias são as coisas que a gente tem visto pela internet, mas o quanto nós temos dedicado tempo de leitura na palavra de Deus para que Ele fale aos nossos corações, para que Ele renove e transforme as nossas mentes, para que a gente realmente encontre sentido na nossa existência, na nossa vida. Temos assistido às nossas celebrações, ou então inúmeras lives, como eu disse, isso é importante. Existem muitas lives que edificam, muitas lives que nos ajudam e nos auxiliam em vários aspectos nesses dias que a gente está vivendo. Não só lives de igreja, mas existem lives de pessoas nos ensinando várias coisas que são importantes para nós nesses dias. Mas ouvir somente não adianta, queridos irmãos e irmãs. É preciso uma disciplina de estudo, é preciso se dedicar. E não adianta a gente só assistir às celebrações ou ouvir a palavra de Deus através dos pastores que estão pregando hoje e que a gente está assistindo. Mas nós precisamos ter disciplina de estudo, de tirar um tempo de leitura bíblica, de estudar a palavra, de pedir para que Deus fale, edifique, transforme e renove a nossa mente através da sua palavra, daquilo que Ele quer para as nossas vidas. Jesus mesmo nos disse que somente o conhecimento nos libertaria. Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, o Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis, é por meio do estudo, é por meio do conhecimento da palavra, é por meio do conhecimento de Deus, que a verdade nos libertará. Por isso a importância de estudarmos, de termos um tempo de estudo da palavra de Deus, para que a verdade, para que a presença de Jesus nos liberte, nos renove, nos edifique e transforme as nossas vidas. Sobre isso, Richard Foster diz: as boas sensações não nos libertarão, tampouco experiências de êxtase. Injetar Jesus na veia não nos tornará livres. Somente o conhecimento da verdade nos tornará libertos. Sem o conhecimento da verdade, sem o conhecimento, sem o estudo, sem o entendimento daquilo que Deus nos fala através da sua palavra, nós não seremos libertos, continuaremos egoístas, mesquinhos e trataremos o outro com indiferença. A nossa natureza má continuará sendo evidenciada através das nossas atitudes. E é somente por meio do estudo, somente por meio da palavra de Deus, que nós seremos edificados com as verdades de Jesus em nossas vidas. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos prestar atenção nisso. Eu quero que você preste atenção nisso, guarde isso no seu coração. Só ouvir sermões, e hoje a gente tem um monte de ferramenta para a gente ouvir sermão, através das celebrações online, através de podcasts, através de áudio. Várias são as ferramentas hoje no YouTube, você entra lá, você tem mensagens a rodo, estudos a rodo para as pessoas, para você ouvir, assistir, mas só ouvir, queridos irmãos e irmãs, ouvir qualquer ferramenta que seja, sem uma dedicação pessoal e individual do estudo, sem um tempo a sós com Deus, com a sua palavra, para que Ele ministre no nosso coração, não servirá de nada para a nossa vida.
Nós podemos receber conhecimento através das ferramentas digitais? Sim, podemos, não é isso que eu estou dizendo. Mas não só assistir, não só ver, não só de ouvir, mas de estudar, de se debruçar, de dedicar tempo para que Deus, através da sua palavra, ministre, quebrante e transforme o nosso coração. E esse princípio, queridos irmãos e irmãs, é para todas as áreas da nossa vida. Todos nós precisamos estudar, como a gente disse no início, desde cedo a gente ouve que é preciso estudar para que a gente cresça na vida. Precisamos nos atualizar a todo instante, estudar. Precisamos nos atualizar em todo instante na nossa vida profissional. Precisamos nos atualizar nos nossos relacionamentos pessoais, até mesmo nos nossos relacionamentos conjugais, como vimos agora há pouco com a Mauri no estudo da escola dominical. É preciso sempre o estudo para sermos melhores e mais dedicados em tudo o que fizermos. E a palavra de Deus nos auxilia em todas as áreas. Em todas as áreas da nossa vida, a palavra de Deus nos auxilia. Na nossa vida espiritual, mas na nossa vida conjugal, na nossa vida em sociedade, na nossa vida, qualquer aspecto que seja, o Senhor nos auxilia através da sua palavra. Mas como estudar? Como devemos fazer isso? Quais são as ferramentas necessárias e como podemos estudar? Eu não irei aqui, queridos irmãos e irmãs, apresentar novos métodos de estudo. Certamente todos nós já sabemos como devemos estudar, como fazer e o porquê devemos fazer. Mas esses métodos devem ser aplicados na leitura da Bíblia, principalmente, para que ela fale aos nossos corações, ou em qualquer aspecto de estudo na sua vida, você pode usar esses métodos. O primeiro deles é criar um hábito. É ter uma repetição diária de estudo. Repetir com regularidade, queridos irmãos e irmãs, canaliza a nossa mente para aquilo que é importante nas nossas vidas. E diante da repetição, nossa mente é treinada e o nosso comportamento será transformado e renovado. Então, na nossa disciplina espiritual de estudo da palavra de Deus, o primeiro caminho é criar um hábito. Você não precisa ler o dia inteiro, mas tire um tempo no seu dia e todos os dias crie um hábito, uma repetição. Escolha um livro, escolha um evangelho para que você estude, para que você leia todos os dias. Crie essa repetição para que a sua mente seja treinada para aquilo que é bom e agradável para as nossas vidas e que edifica a nossa mente e renova a nossa mente. Após este hábito, essa repetição diária que você vai criar, você precisa ter este tempo individual para que você se concentre. Eu, por exemplo, eu não consigo pegar um livro lendo no metrô, que nem a molecada faz. De ler andando. Se eu ler andando, eu caio de cara no chão, não consigo. Joe, não vai, eu não consigo. Eu preciso de ter concentração. De sentar ali no meu cantinho, de pegar o meu marca-texto, o meu lápis e riscando. Eu risco praticamente o livro todo. Eu preciso desse momento de concentração. E esse momento de concentração é muito importante quando a gente se debruça na palavra de Deus, para que ela fale. Muitos defendem que por meio da concentração, ou seja, o que é a concentração? É se desligar de distrações. É respirar fundo, se desligar um pouquinho das nossas tarefas, daquilo que a gente tem que fazer, talvez no início do seu dia, ou quando terminar o seu dia. Você tira esse tempo, se desligue um pouco de toda e qualquer preocupação, para que você tenha esse momento de concentração. E isso é importante, essa concentração é importante, porque, queridos irmãos e irmãs, o nosso campo de aprendizagem se amplia quando nós não estamos preocupados com outras coisas, estamos preocupados inteiramente nos concentrando na palavra, para que ela fale aos nossos corações. É preciso tirar um tempo. Nós vivemos numa cultura que não dá valor à concentração. Hoje, por exemplo, você não precisa nem ler, tem os áudios, tem livros em áudio. Hoje foram criadas plataformas que você escolhe o livro, que você aperta o play e você vai fazendo o que você precisa fazer e vai ouvindo o livro. Mas onde está a concentração quando você apenas ouve e continua fazendo um monte de coisa? Nós precisamos nos concentrar. É preciso desacelerar, parar um pouco para degustar de um bom aprendizado na palavra de Deus e em todos os aspectos da nossa vida. O terceiro aspecto é a compreensão.
Após criar um hábito, após ter essa repetição, após ter esse momento de concentração, é preciso compreender, é preciso entender o que se estuda. Nós vimos que o Jesus, em João 8,32, disse que somente o conhecimento, o entendimento, a compreensão da verdade nos libertará. Queridos irmãos e irmãs, nem tudo que lemos nós entendemos. Eu lembro dos primeiros textos teológicos do seminário. Misericórdia, Márcio. Eu tinha que ler umas 4, 5, 6 vezes para entender aqueles textos, que para mim era grego, né? Depois eu fui aprender grego e aí ficou mais difícil ainda. Mas existiam textos que eu tinha que ler muitas vezes para compreender, para entender, porque é uma linguagem totalmente difícil para as nossas vidas. A Bíblia, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes a gente se depara com textos que a gente fala assim, meu Deus, o que você está falando? E por isso é importante o tempo de concentração, para que a gente possa entender, orar para ler a palavra. É extremamente edificante para as nossas vidas, queridos irmãos e irmãs, quando por meio da palavra de Deus nós entendemos, nós compreendemos o que Deus quer nos dizer, e nós entendemos a direção que devemos tomar. Por isso a importância também da repetição, da concentração, para que a gente possa entender o que Deus está nos dizendo. Não tenha pressa. Leia o texto 1, 2, 3, 4, 5 vezes, se for preciso, para que você possa ter um entendimento daquilo que Deus está falando para você. Além disso, há um quarto aspecto para nós, que nós temos ainda como instrumento de estudo, a reflexão. Após criar um hábito, após se concentrar, após compreender e entender aquilo que Deus está nos dizendo, a gente precisa refletir. A reflexão é importante para as nossas vidas quando nós estudamos a palavra de Deus. Richard Foster vai dizer que, embora a compreensão defina o que nós estamos estudando, a compreensão, ela define aquilo que nós estamos estudando, a reflexão estabelece a sua importância, aquilo que nós vamos fazer, aquilo que nós vamos colocar em prática, ou seja, é por meio da reflexão que nós trazemos aquilo que estudamos para a nossa realidade, para a nossa vida, para fazermos, para colocarmos em prática. Diante da reflexão, nós não somente entendemos o que estamos estudando, mas entendemos a nós mesmos e aquilo que Deus quer que nós façamos. É na reflexão que aquilo que estudamos ganha sentido na nossa vida. Eu vou refletir, trazer aquilo para a minha existência, para a minha vida e colocar em prática. Muitos querem refletir, queridos irmãos e irmãs. Muitos querem ser entendedores, colocar em prática, refletir e ensinar muitas vezes, sem antes terem obedecido os 3 primeiros estágios do estudo, da repetição, da concentração e da compreensão. Hoje, muitas vezes, a gente se depara nas redes sociais com entendedores, com aqueles que se dizem conhecedores da verdade, refletindo sobre vários aspectos, sobre vários temas. Mas, queridos irmãos e irmãs, para a gente refletir um tema, para a gente refletir a palavra de Deus, para a gente explicar a palavra de Deus, a gente precisa ter um hábito de estudo, repetição nas nossas vidas, nos concentrarmos, compreendermos aquilo que Deus está nos falando. Se não fizermos isso, nós corremos o risco de termos os olhos que não veem e ouvidos que não ouvem, como diz a palavra de Deus. Por isso a disciplina do estudo, queridos irmãos e irmãs, é muito importante. É tão importante para as nossas vidas, pois ela nos leva não somente a ter um hábito, mas fazer uma reflexão e praticar em nossas vidas aquilo que se aprende. Se a gente lê a palavra de Deus, se a gente compreender a palavra de Deus, mas não refletir a palavra de Deus nas nossas vidas, na nossa existência, e o que vamos fazer com o que Deus está nos falando, de nada vai adiantar. É preciso uma continuidade, uma reflexão que nos leva em direção a colocarmos em prática aquilo que Deus, mediante a sua palavra, está nos falando. Richard Foster vai dizer que o estudo da palavra de Deus é uma experiência específica na qual, por meio da atenção cuidadosa à realidade em que vivemos, a mente é capacitada a mover-se em determinada direção. É através da palavra de Deus que nós encontramos respostas para agir no mundo caído em que vivemos, para sermos usados por meio de Deus na vida dos nossos irmãos, na vida das pessoas que vivem com a gente.
Por isso, o estudo da palavra não somente nos direciona a um crescimento pessoal e individual, espiritual, no campo individual, nessa espiritualidade offline que estamos estudando, mas também nos direciona à realidade em que vivemos, para sermos usados por Deus como instrumentos da justiça do seu reino, neste mundo em que vivemos, neste mundo em que estamos. Martinho Lutero, reformador, dizia o seguinte: onde, porém, não se anuncia a palavra, ali a espiritualidade será distorcida. Onde, porém, não se anuncia a palavra, ali a espiritualidade será distorcida. Não será real, não trará sentido para a nossa existência, não seremos instrumentos nas mãos do Senhor, porque a gente estará anunciando uma palavra que a gente não entendeu, que a gente não compreendeu, que a gente não se debruçou, que a gente não refletiu. Josué, queridos irmãos e irmãs, aí nós vamos entrar no texto que a gente leu no início. Josué, diante de uma missão, diante da missão que Deus estava dando a ele foi encorajado pelo Senhor a ser forte e corajoso. Mas, mais do que isso, o Senhor lhe deu uma ordenância que certamente era a principal atitude que Josué deveria ter para obter a coragem e força que ele necessitava para cumprir a sua missão, que era meditar na palavra de dia e de noite e não se desviar dela jamais. Além da força, além da coragem que Deus estava dando a Josué, o Senhor foi bem claro. O Senhor foi bem claro para ele: medite no livro da lei, medite na palavra, dia e noite, e não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido em tudo que você fizer. Compreenda, reflita, medite, tenha hábito, tenha um tempo com a palavra, para que você entenda, para que você esteja forte e corajoso a realizar aquilo que eu estou dando a você. A gente muitas vezes quer realizar as coisas de Deus sem antes estar nutridos por Deus mediante a sua palavra, sem meditar na palavra, sem que antes Deus fale conosco. Richard Foster, sobre isso, ele vai diz que aquilo que estudamos determina os hábitos que serão formados na nossa vida. Aquilo que nós estudamos determina os hábitos que serão formados na nossa vida. No caso de Josué aqui, queridos irmãos e irmãs, os hábitos a serem formados eram coragem e força para enfrentar os desafios que ele tinha que enfrentar. E era somente pela meditação da palavra, dia e noite, sem se desviar dela. É através da palavra, da meditação da palavra, que Josué conseguiria ser bem-sucedido naquilo que Deus havia designado a ele. Somente por meio da meditação da palavra que Josué encontraria força e coragem para prosseguir na missão que Deus tinha dado a ele. Nós estamos vivendo tempos difíceis, queridos irmãos e irmãs. Tempos difíceis para todos nós, que nós estamos tendo que ter coragem e força para prosseguir. Mas é por meio da palavra, é por meio da meditação da palavra, dia e noite, que nós vamos encontrar sentido, força e coragem para prosseguir em meio a essa dificuldade, a essa crise que nós estamos enfrentando e toda e qualquer circunstância que ainda aparecerão nas nossas vidas, amém? Porque Deus está conosco, Deus nos dá força, Deus nos dá coragem, através da sua palavra meditada dia e noite. É através da palavra de Deus que nós vamos encontrar força, que nós vamos nos nutrir as nossas vidas com coragem que vem de Deus, que não vem de nós. Porque a força que muitas vezes a gente acha que tem, não é nossa, não vem de nós. O Espírito Santo de Deus é que dá força nas nossas vidas, mediante a leitura e a prática da palavra de Deus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, o propósito da palavra, o propósito do estudo da palavra de Deus é direcionar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, de uma forma repetida e regular, criando hábito para compreendermos aquilo que devemos fazer e como devemos fazer, para termos coragem, para termos força. E diante de um tempo tão difícil, queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados pelo Senhor, eu e você, nós somos chamados pelo Senhor a não nos concentrarmos novamente naquilo que a gente quer, mas nos concentrarmos
somos chamados pelo Senhor a nos concentrarmos novamente naquilo que Ele quer nos dizer por meio da sua palavra. Muita gente tem dito muita coisa, muita gente tem tentado ensinar muitas coisas. Mas, queridos irmãos e irmãs, pouca coisa tem sido pautada pela palavra de Deus. A palavra, a Sagrada Escritura tem sido banalizada por muitos. Todo pensamento, toda atitude das nossas vidas deve passar pelo entendimento, pela compreensão de um verdadeiro estudo da palavra, pois é por meio dela que Deus nos dará coragem e força para passar por toda e qualquer situação, sejam as do tempo presente ou as que ainda vierem. Nosso Deus e Pai, queridos irmãos e irmãs, quer nos direcionar. Nosso Deus e Pai quer nos direcionar, nos fortalecer e nos usar mediante a um tempo tão difícil para todos nós. Tem sido difícil para todos nós. Por isso, como tem sido o nosso tempo de estudo com a palavra de Deus? Com o que nós temos nutrido a nossa mente e o nosso coração nesses dias? Você pode continuar assistindo as lives, assistindo as coisas que tem na internet, e eu assisto também algumas lives que têm edificado a minha vida e ajudado eu a compreender e a caminhar nesses dias. Mas nós não podemos substituir essas coisas, não podemos colocar essas coisas no lugar daquilo que realmente traz sentido para as nossas vidas, que é a palavra de Deus. Precisamos ler e estudar a palavra de Deus, pois ela é viva e eficaz. Amém? Nós precisamos ler e estudar a palavra de Deus, pois ela é viva e eficaz para as nossas vidas. Pastor e teólogo americano John Stott vai dizer que fundamental para a nossa fé cristã, fundamental para a nossa fé, é a convicção que o nosso Deus, longe de ser um Deus morto, porque Ele vivo está, amém? Longe de ser um Deus morto e mudo, é um Deus que é vivo e tem tom de voz ativa nas nossas vidas, por meio da sua palavra. Ele pronunciou uma mensagem precisa, em contextos históricos, geográficos preciosos, e fez com que elas fossem registradas e preservadas na sua palavra, na Bíblia. Portanto, queridos irmãos e irmãs, é por meio da palavra de Deus, é por meio da Bíblia, é por meio da palavra de Deus plantada no nosso coração, na nossa vida espiritual, que nós vamos conseguir vencer toda e qualquer crise, toda e qualquer circunstância, a sermos melhores, individualmente, a entendermos o que Deus está falando para nós, para cada um de nós, primeiramente individualmente, para que aí sim estejamos aptos a sermos usados por Deus. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 23 a 25, a palavra de Deus nos diz: porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, porque vocês foram regenerados não por semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? Ela é a mesma, hoje e sempre. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será, por meio da sua palavra em nossas vidas. É pela mesma palavra que Ele nos instrui e que sempre nos instruirá. É pela palavra que Ele nos instrui, que Ele reforma a nossa maneira de viver, nossa maneira de pensar, renovando a nossa mente. É por meio da palavra que Ele nutre o nosso coração, que Ele encoraja e fortalece as nossas vidas. É apenas pela palavra de Deus, por sua palavra, que cada homem, que cada mulher, que cada um de nós, que cada criança, é que Deus alcança e leva à maturidade, para que nos tornemos perfeitamente habilitados para toda e qualquer obra, como diz 2 Timóteo 3,17. Que sejamos, queridos irmãos e irmãs, bons ouvintes da palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça, diz a palavra. Mas quem tem ouvidos, ouça
e viva, pratique, leia, para que o Senhor também faça através da sua vida. Que sejamos sim bons ouvintes da palavra de Deus, mas que acima de tudo sejamos verdadeiros estudiosos, para que por meio dela sejamos fortalecidos e usados por Deus. A palavra de Deus, como a gente leu no início, no Salmo, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Mas nós precisamos fazer com que ela realmente seja não só o nosso manual de fé, mas também de prática nas nossas vidas. Por isso, se debruce na palavra de Deus. Ouça aquilo que o pastor diz através dos sermões, sim, mas você tem livre acesso com Deus para que por meio da palavra você seja também um instrumento de Deus. Para que você seja usado, para que você seja quebrado, restaurado, para que você seja um instrumento de Deus neste momento difícil na vida de todos nós. Amém? Eu quero orar com você. Encerrando a nossa celebração, nós vamos ter ainda um louvor, uma música nova, mas que realmente tem sido um hino de esperança para as nossas vidas. Oremos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor mais uma vez falou aos nossos corações, de certa forma nos exortou, porque, Senhor, muitas vezes a gente é negligente na leitura, no estudo, a gente quer ouvir, a gente ouve várias meditações, mas a gente tem se debruçado pouco na sua palavra, Pai, por isso nos perdoe. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos encoraje, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nesta hora, encha o nosso coração de ânimo e esperança, para que a gente possa se debruçar na Tua palavra, para que a gente possa, Senhor, realmente entender que cada um de nós somos, ó Pai, somos instrumentos nas Tuas mãos. A Tua palavra, Senhor, é espada que corta, Senhor, que transforma o nosso coração, que divide as nossas vidas, ó Senhor, que traz novo sentido para a nossa existência. Por isso nos ensina, ó Pai, a cada dia, sermos não somente ouvintes, mas verdadeiros estudiosos da Tua palavra. Que sejamos, ó Pai, não somente estudiosos, mas praticantes da Tua palavra. Que possamos compreender, entender, refletir, trazer para a nossa vida, para a nossa existência, para que o Senhor use, para que sejamos instrumentos nas Tuas mãos. Nesta hora, ó Pai, pedimos para que cada família aqui reunida, para que cada irmão, cada irmã aqui reunida, Senhor, seja, Senhor, um instrumento nas Tuas mãos, que a Tua palavra, Senhor, lida e proclamada encontre espaço em cada vida, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo ainda que o Senhor fará. E que a Tua palavra, Senhor, realmente seja lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E realmente, Senhor, seja também um divisor para as nossas vidas. Para lugares onde há escuridão, a gente possa, Senhor, através da Tua palavra, levar a Tua luz, a Tua esperança e a Tua paz. Use as nossas vidas, use o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão, o poder e a força do Espírito Santo, estejam com todos os irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face desta terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe você. Que o Senhor
até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, e entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti.